Um Shanti. Boa noite. Então, Shanti, boa noite. Quero agradecer imensamente a Luciana Ferraz, coordenadora nacional da Brahma Kumaris, pela sugestão desse compartilhamento hoje. E meu nome é Tereza Cristina Bernardes, eu trabalhei 10 anos na Secretaria de Meio Ambiente em Niterói, depois de ter feito umas especializações na área ambiental, de educação ambiental para coleta e destino de resíduos sólidos, que é mais conhecido como lixo. E o lixo foi uma bênção na minha vida, muito especial, vocês vão hoje saber por quê. E eu aprecio compartilhar essas percepções e experiências de cuidados com o ambiente físico, fazendo uma correlação de cuidados com o ambiente interior, porque é mais fácil, o ambiente físico traz registros muito especiais para nós. Então, por isso que eu gosto de fazer essa correlação, e aí vocês vão entender aqui como vai ficar mais fácil para a gente até cuidar desse ambiente interior. Então, não sei aqui se alguém está conhecendo a Brahma Kumaris pela primeira vez, está participando de algum evento pela primeira vez. Eu trouxe a apresentação da Brahma Kumaris, o que está escrito no site, o site está aqui embaixo, brahmakumaris.org.br, e é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo através da prática da meditação Raja Yoga, do estudo, e ela foi fundada na Índia em 1937, hoje está difundida em mais de 110 países, e aqui eu sublinhei que ela tem um amplo impacto em muitos setores como uma ONG internacional, e eu sublinhei impacto porque nós hoje estamos falando dos impactos do ser no seu ambiente físico e interior. E aqui a Brahma Kumaris tem um impacto muito positivo. Nem sempre os impactos que a gente tem são positivos. Então, vamos começar esse primeiro momento com uma bênção muito especial que eu senti que inspirou muitos alunos na escola, em Niterói. Eu participo da Brahma Kumaris em Niterói. Hoje a gente está sem um núcleo aqui, mas estamos com as participações só online. Mas vários alunos gostaram sempre muito dessa bênção. E eu também, ela me inspira muito. Então, gostaria de convidar vocês para a gente fazer um minutinho de silêncio nesse início, e vocês podem apoiar os olhos nessa imagem, e a gente, com uma gratidão profunda por esse momento de estarmos aqui reunidos, em um estágio positivo, elevado, uma vibração poderosa, todos focando em fazer emergir o melhor em cada um de nós. Então, que as reflexões desses próximos momentos possam gerar benefícios a todos nós aqui reunidos. Eu parabenizo especialmente os pais, se tiver algum pai aí, e, de fato, é muito especial. A gente está abrindo um espaço no domingo para buscar o autoprogresso, buscar o autoaperfeiçoamento. Então, votos aí do coração de muitas bênçãos especiais sempre para vocês todos. E lembrando disso, um passo de coragem do filho, quando a gente quer fazer as transformações que quer, quando a gente quer fazer emergir o nosso melhor, sempre lembrar dessa bênção especial. Um passo de coragem do filho, 1000 passos de ajuda de Deus.
E a gente pode pensar, uau, mas e quem não acredita em Deus? Como é que faz? Bem, quem não acredita em Deus vai ter o seu retorno dos passos de coragem de acordo com a sua própria vida, com o seu empenho, vai ter o resultado desse retorno. Mas aqui na Brahma Kumaris a gente busca fortalecer esse relacionamento com Deus e a gente sente que um passo de coragem que a gente dá tem sempre muita ajuda de Deus. Mas não significa que quem não experimenta um relacionamento com Deus, que quem não acredita em Deus, não possa fazer meditação ou não possa ter o seu retorno. Vai através do seu próprio empenho, da sua busca de iluminação, e a gente tem os votos de pleno sucesso para todos. Então, aqui nosso foco hoje muitas vezes a gente sente uma escuridão grande no mundo, né? Nesse momento. E aí, como é que é possível a gente viver em meio aos desafios sem se afetar, sem se impactar, sem se armadilhar e aprendendo sempre com as situações? Muitas vezes surgem perguntas, vem um teste e aí surge uma pergunta, ai, mas por que comigo agora? Por que agora? Por que comigo? Por que tudo junto? Logo agora? Enfim. E a gente, na Brahma Kumaris, aprende que a pergunta deve ser outra. Essa acrescenta mais. O que eu devo aprender com isso? Não adianta eu perguntar por que agora. Chegou o teste, a pergunta especial que vai reenergizar, que vai fazer diferença para nós, é o que eu devo aprender com isso? Ou o que essa situação quer extrair de mim? Porque a gente pode ter plena fé de que nenhuma situação é para derrubar, nenhuma situação vem para armadilhar a gente, vem sempre como uma oportunidade para extrair de nós o nosso melhor. E é muito especial a gente lembrar que o único professor que dá cola na hora de um teste é o professor supremo, Deus. E a gente pode perguntar em cada questão. Só que a resposta vai vir no momento que a gente estiver preparado para receber. Muitas vezes ela vem de formas inesperadas. Eu estava me lembrando hoje, eu tinha 14 anos, estava na igreja em Miguel Pereira, estudando, preparando um encontro de jovens. E um dos jovens chegou um pouco atrasado e falou, puxa, o Onofre falou, e aí eu não me lembro exatamente o que ele falou, e o Onofre era uma pessoa que vivia na rua, de uma forma muito pobre, e ele tinha um desequilíbrio de ordem mental. Então, esse rapaz, quando chegou no grupo, falou, se não fosse ele, eu daria até importância ao que foi dito. Aí, na hora, me lembro do Frei José, que estava nos acompanhando no encontro, ele falou, se serviu para você, acolhe e agradece. Então, muitas vezes as respostas que a gente vai ter na vida vêm de pessoas que a gente não ia esperar, vêm de situações inesperadas, e sempre no momento que a gente estiver preparado. Mas é especial a gente se lembrar que a gente pode, na hora de um teste, na hora de um desafio, estar perguntando para esse professor supremo, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso enxergar com essa situação? O que eu posso fazer nessa situação? E ter plena fé de que é possível viver completamente liberto de amarras em meio a qualquer desafio
aprendendo sempre, e eu botei em maiúsculo aqui porque é sempre mesmo. A gente pode aprender e extrair sempre o melhor das situações mais desafiantes. E aí, sim, esse segundo ponto, é possível a gente viver e ser a mudança que quer ver no mundo quando a gente, em vez de se armadilhar nos desafios, a gente vai aprendendo com todos eles. Agora vocês vão entender por que eu disse que o lixo foi uma bênção na minha vida. Olha só. Tá tudo muito bonitinho aqui, são sacos de lixos coloridos, mas saco de lixo. Eles estão cheios de lixo. Se eu dissesse para vocês que esse lixo veio de um templo muito poderoso na Índia, alguém ia querer? Lixo é lixo, ninguém quer, não é? A gente, muitas vezes até o lixo da própria casa, a gente quer se libertar logo dele. Ninguém aceita lixo do vizinho, não é assim? Então, olha que bênção especial a gente se lembrar disso agora. Algum dia, alguém já levou esse lixo para o seu ambiente interno? É um lixo também. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. O lixo físico é mais fácil a gente rejeitar, não querer dentro de casa, não trazer o lixo de ninguém para dentro da nossa casa. Mas quantas vezes a gente trouxe mágoa para o ambiente interno? Quantas vezes a gente trouxe rancor, raiva? É lixo também. E, no entanto, a gente às vezes não se dá conta, porque é um lixo sutil. O lixo físico é fácil da gente perceber a contaminação dele. Isso aqui que está na praia, isso foi foto minha, num evento em Niterói. Ele não caiu do céu. Ele resultou de um descarte inadequado de resíduos. Isso também foi foto minha. Isso aqui era na esquina da Secretaria de Meio Ambiente em Niterói. Esse canal atravessava e atravessa o bairro de São Francisco inteiro, onde tinha a Secretaria de Meio Ambiente, e desaguava na praia. E aí a gente tem lá aquele resultado na praia. Então, é importante a gente lembrar nesse momento que, assim como as praias são muito bonitas e a gente não gostaria de ver aquele resultado, a gente também tem um ambiente interno que é lindo, que pode ser brilhante, pacífico, sereno, verdadeiro, trazendo felicidade constante, poder espiritual, pureza, equilíbrio. E, no entanto, muitas pessoas querem policiais nas ruas, vários prédios, pelo menos em Niterói está acontecendo isso, de vários prédios fecharem as suas entradas com grades, colocarem câmeras para todo lado. E, enquanto isso, o ser humano, que é o único que tem esses tesouros, que esses tesouros são os únicos eternos e imperecíveis, eles vão nos acompanhar para sempre. Isso é como se fosse o DNA da alma, né? Isso veio conosco até uma pessoa que esteja fazendo muitas bobagens hoje tem essa mesma essência. A forma como ela está interagindo no mundo é que fez com que ela se afastasse ou faz com que se aproxime e faça emergir essa essência nas suas ações. Mas todo mundo tem essa essência, é original e eterna. Por exemplo, é importante a gente lembrar,
Alguém já plantou laranja e colheu abacaxi? Nunca. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a essência está na semente. Então, se a gente tem essa essência divina, era para a gente estar manifestando essa essência nas nossas ações, crescendo exatamente como faz a semente da laranja, quando é plantada, vai nascer uma laranjeira. A semente da jabuticaba vai nascer uma jabuticabeira. E vai produzir os frutos de acordo com a sua essência. A árvore vem de acordo com a essência, a planta vem de acordo com a essência e vai nascer exatamente aquilo que da semente que a gente plantou em qualquer lugar do mundo. A semente vai nascer de acordo, a planta vai nascer de acordo com a essência da semente. Só que o ser humano tem essa essência divina, mas ele, embora tenha fechado todos os prédios, todas as grades, abriu as janelas da alma, as portas e as janelas da alma, que são os olhos, os ouvidos, a mente. E não raro tem deixado que negatividades sufoquem essas joias. Essas joias que são inestimáveis acabaram estando em risco. Então, tudo foi fechado para proteção e o ser humano fez o contrário, abriu as janelas e as portas da alma. Muitos, né? Não digo que todos, mas muita gente fez isso. E aí, não raro, a pessoa interage de acordo com isso que ela deixou acontecer, diferente da forma como a gente poderia interagir com essa paz, amor, felicidade, com essa essência que é nossa, original e eterna, não é? E aí eu trago aqui para a lembrança de todo mundo. Por exemplo, a devastação da Amazônia, que agora até é uma coisa que está chamando muita atenção de todos. A gente, quantas vezes já ouviu alguém reclamar da devastação da Amazônia? Né, isso aqui era a Amazônia, e aí tem áreas que estão assim agora. E aí a gente, muitas vezes, já ouviu dizer que é absurdo esse descuido, que é absurdo esse licenciamento, que é absurdo licenciar isso. É um absurdo, sim, a gente deve fazer o que tiver ao nosso alcance, através de atribuições nossas, se for o caso, ou de mobilizações, ou buscar conhecidos que tenham as atribuições pertinentes para fazer alguma coisa. É muito válido, eu estava me lembrando até do André Trigueiro, que é um jornalista da área ambiental, e o André, em algumas reuniões que a gente teve em determinadas situações, o André dizia: vocês não sabem a força que tem uma carta chegando com uma avaliação de vocês na emissora de TV. Então, dentre essas mobilizações que a gente pode fazer, é interessante que a gente possa escrever para um senador, escrever para um deputado, ou se a gente tem um senador e um deputado conhecido, fazer alguma coisa, enfim, fazer as mobilizações que sejam pertinentes, mas lembrando sempre da forma como a gente vai fazer essas mobilizações. Isso é extremamente importante, porque a gente está aqui buscando, quem está aqui domingo agora, por exemplo, está buscando fazer emergir o seu melhor. Então, se a gente usa uma forma que não seja muito virtuosa, a gente vai estar fazendo emergir exatamente alguma coisa contrária. A gente está trazendo exatamente uma força para algo que a gente quer se libertar.
Então, é importante sempre pensar em como fazer essas mobilizações. A maneira como a gente faz vai fazer toda a diferença. Então, se a gente tem que escrever para um deputado, para um senador, e bota lá a ideia que a gente quer, pode pedir ajuda para alguém que escreva bem, pode pedir ajuda para alguém que seja uma pessoa mais analítica, às vezes a gente é muito impulsivo, muito da ação, então pode pedir ajuda para alguém que seja mais paciente, mais analítico, e aí essa pessoa dá uma olhada no texto, vê se tem alguma coisa que possa estar trocando, acrescentando, mas sempre lembrando que quanto mais elevado for aquilo que a gente compartilhar, mais vai ser levado em consideração. Mais respeito vai ter por aquilo que a gente levou como reivindicação. Então, isso é uma coisa especial que a gente se lembre. E muitas vezes a gente fica aborrecido com as questões, com essas questões da Amazônia, mas é importante que a gente esteja alinhado também, que as nossas ações estejam alinhadas com aquilo que a gente se aborrece. Quantas pessoas se aborrecem com a supressão de vegetação e continuam comendo carne? E sabendo que a pecuária é uma das mais responsáveis hoje pela grande supressão de vegetação. Quantas pessoas soltam ou apoiam a soltura de balões? A gente está chegando no mês de agosto, um mês de muito vento, então muita gente solta balões em agosto, por isso que eu quis trazer essa imagem aqui para lembrar que onde o balão cai, ele pode provocar um incêndio muito grande. Balão é hoje proibido, mas na Secretaria de Meio Ambiente, uma das coisas que eu observei é que muitas pessoas erram por desconhecimento. Então, às vezes, a pessoa cresceu vendo soltarem balões, sendo convidada a soltar balão em festa junina. Então, acha que isso é da cultura, que isso pode permanecer. E hoje já descobriu, os balões estão muito grandes e já se descobriu o quanto eles são danosos para o meio ambiente e que podem estar causando esses incêndios todos. E quantos também, na hora de estar passando no carro, jogam uma ponta de cigarro e a ponta de cigarro pega no... Aqui está uma floresta bem verdinha, mas a gente está entrando no inverno, a gente já está no inverno, né? Mas nesse período o mato fica mais seco, então uma ponta de cigarro, às vezes jogada no chão, ela pode causar um incêndio. E causa mesmo. E quantas vezes eu coordenei um evento em Niterói, quando estava na Secretaria de Meio Ambiente, que é um evento mundial, que ocorre em 120 países, para uma coleta de resíduos, uma vez por ano. O Ken O'Donnell até participou desse evento na Austrália. Esse evento surgiu da Austrália com os surfistas que surfavam e viam muito lixo no mar, então eles deram essa sugestão de fazer uma vez por ano uma coleta de resíduos, e aí depois é um evento de voluntários no mundo todo, nos 120 países, é um evento de voluntários, e aí depois de se coletar os resíduos na areia da praia, as crianças, os voluntários sentam, é um evento para todas as idades, de pessoas, de idosos, crianças. Aqui em Niterói a gente teve até uma menina cega uma vez, a gente chamava um colégio que tinha crianças com necessidades especiais, e eu me lembro da Paola que vinha, e o primeiro evento que a Paola veio, eu perguntei, Paola, você quer ir com uma sacolinha, segurando a sacolinha para
alguém coletar o lixo e você ir levando, ela disse, não, Tereza, eu quero ficar na coleta, me dá uma luva que eu quero ficar na coleta. E aí ela calçou a luva e ela ficava lá na coleta, porque ela ia sentindo o resíduo na areia, junto com alguém da família, lógico, para não se machucar, né? Se tivesse aí um resíduo perfurante ou cortante, mas o evento é de voluntários, cada um ficava na forma que queria. Mas por que eu trouxe essas questões para vocês? Porque nos 120 países que ocorre esse evento, a ponta de cigarro é o item mais coletado no mundo todo. Em Niterói foi a ponta de cigarro em primeiro lugar, nos 10 anos que eu coordenei, e o canudinho em segundo lugar. E nada disso cai do céu, isso é fruto de um descarte inadequado da população. Então, muitas pessoas que estão aí reclamando dos governantes, reclamando dos licenciamentos, às vezes agem de uma forma desalinhada com aquilo que estão buscando através das suas próprias reclamações, não é? E aqui eu queria lembrar novamente que, da mesma forma que esse descarte é inadequado, quando a gente aceita abrir as portas e as janelas da alma para as negatividades entrarem, para esse lixo inadequado entrar nesse ambiente interno, a gente, quem reclama, por exemplo, dos governantes, às vezes está se descuidando da própria vida, porque está está trocando aqueles tesouros inestimáveis por algumas negatividades. E isso vem trazer o quê? Às vezes uma escuridão para o ser. Deixou tanto as negatividades tomarem conta que o ser ficou desalentado, sem esperança, porque está se sentindo numa escuridão, porque substituiu, sufocou aquela sua própria essência original e eterna. É como se a gente tivesse, assim, uma grande quantidade de entulho, a gente sabe que tem ali um diamante embaixo daquele entulho todo. A gente vai estar removendo aquele entulho para buscar o diamante. Aqui acontece a mesma coisa com o ser. A gente tem essas joias inestimáveis, mas muitas vezes, dependendo da forma como a gente está interagindo, pode ser que fique tanto entulho de negatividades na alma que a alma está experimentando uma escuridão. E aí vem a pergunta: quem licenciou isso? Não foi nenhum governante. É a própria pessoa. Cada um governa a sua vida pessoal. Quem dá essa licença para contaminação no nosso ambiente interno somos só nós. É cada um de nós. Não é ninguém mais. Cada um vai estar licenciando ou não essa questão. E aí, essa semana aconteceu uma coisa bem especial. Eu estava e eu trago aqui para vocês, para a nossa reflexão. Eu estava numa palestra com o doutor Roberto Chiniachik, e ele falou que trabalhou com pacientes terminais. E na hora, alguns em estado grave diziam: doutor, não me deixa morrer, eu preciso fazer, e aí falava alguma coisa que não tinha feito, que precisava fazer, e que estava arrependido de não ter feito. Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que mostra esse reloginho aqui quase fechando, tá vendo? Esse reloginho, essas duas setinhas verdes na imagem. Então, para a gente fazer essa reflexão,
sem saber o tempo que me resta, não é melhor eu investir meu tempo no meu aperfeiçoamento? Investindo de fato no que eu posso fazer diferença? Eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que reclamar de quem está governando errado. Na realidade, não é bem reclamar o termo. Que a gente não possa reivindicar uma conduta mais acurada, uma conduta mais correta, mas a forma como a gente vai reivindicar vai fazer grande diferença. E essa diferença vai ser para nós. É o próprio que vai estar experimentando essa diferença. Então, vale a gente lembrar que eu tenho, por exemplo, nenhum de nós sabe o momento que nos resta. Agora, em meio a essa pandemia, hoje, finalizando a palestra, me veio a lembrança de que muita gente estava com medo de pegar o Covid, de morrer com Covid, até hoje tem, né? Não quer dizer que tenha passado. E em meio a essa pandemia, em maio, eu perdi um amigo muito querido, que a gente estudou junto, participamos de grupos jovens junto, na igreja, e ele sempre foi muito esportista e cuidava muito bem da alimentação. No entanto, sofreu um acidente em Brasília, andando de bicicleta, e 3 dias depois ele tinha nos deixado. Vitor Pulic Salgado, um amigo muito especial. Então, a gente não sabe o tempo que nos resta. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem. Então, é melhor a gente investir esse tempo que a gente tem da melhor forma possível. De uma maneira que isso venha fazer com que a gente possa fazer a diferença de fato no mundo. Porque vale lembrar que se tem algum governante errando, a lei espiritual de ação e reação é justa, imparcial, e cada um vai receber o retorno do que fez. Então, a gente não precisa investir nosso tempo julgando. Pode ser, e eu não estou dizendo que não deva ser, hein? A gente pode e deve ser proativo, a gente pode e deve fazer diferença no mundo, de acordo com a nossa especialidade, de acordo com o nosso grau de envolvimento nas questões, mas não precisa estar ficando preocupado, porque cada um vai estar recebendo o retorno daquilo que faz. Então, se o governante estiver errando, ele vai receber o retorno correspondente. Então, eu pergunto, vale a pena a gente se ocupar em julgar os outros, se essa não é atribuição nossa? Deixa essa atribuição para quem tem que julgar, não é isso? Se não é atribuição nossa, vale mais a pena, é mais importante a gente fazer a mobilização que quer, mas sempre lembrando que ela seja de uma forma nobre, positiva, elevada, que inspire e que possa inspirar o próprio governante, o próprio servidor público, que ele não pode não ser o governante, que seja um deputado, que seja alguém que faça uma diferença. E a gente não deve se preocupar assim em quantos a gente vai atingir. Voltando àquele evento que eu fiz, que eu mencionei para vocês do ecossistema marinho, que eu coordenei 10 anos aqui em Niterói, no primeiro ano eu fui convidada para esse evento, quando eu entrei na Secretaria de Meio Ambiente, no mesmo mês que eu entrei, porque a pessoa precisou do meu carro para ir ao Rio pegar material para o evento. Como ele é um evento de voluntários,
cada um ia para uma praia, e na praia que eu fiquei responsável, estava eu e uma amiga da pós-graduação comigo, de gestão ambiental. No ano seguinte, eu estava coordenando o evento em Niterói com 500 voluntários. No outro ano, ele dobrou para 1.000. E foi assim até que nos 5 últimos anos, ele tinha 3.500 voluntários, se tornou o maior evento do Brasil. Eu dei palestra em várias partes do Brasil, levando essa experiência bem-sucedida de Niterói. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, uma pessoa que realmente seja tocada por uma mobilização que inspire, ela pode fazer uma diferença muito grande. A gente não sabe a dimensão que isso vai ter. Então, que a gente faça sempre mobilizações, mas que faça mobilizações que estejam alinhadas com metas elevadas como a gente quer. E, para isso, muitas vezes a gente precisa de algo bem especial. Que é o quê? Não ser afetado pelo desafio, aumentando o nosso poder interior. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que sempre estar lembrando. Como eu posso aumentar o meu poder interior? Porque é com ele que eu vou conseguir enfrentar os desafios da forma mais virtuosa que eu puder. E aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo é ter plena fé de que é possível viver completamente liberto das amarras, em meio a qualquer desafio. Olha só que eu botei qualquer em letra maiúscula, em caixa alta, porque em meio a qualquer desafio, aprendendo sempre com as situações. Que a gente não tenha dúvida disso, que toda situação pode ensinar. Se a gente sentir que alguma amarra aconteceu na mente, olhar onde é que está essa amarra e vai lá para soltar os fios dessa amarra. O terceiro ponto é a gente cuidar acuradamente das escolhas. E aí, esse ponto é especial, olha só. O que ler, o que ouvir, o que falar, como falar, lembrando sempre que o primeiro afetado é o próprio. Deixa eu trazer um outro exemplo aqui do ambiente físico. Se a gente tem uma pessoa que sempre usa um determinado perfume, a gente pode passar 10 anos sem ver essa pessoa. Passou alguém com esse perfume, a gente imediatamente não se lembra da pessoa. Então, esse exercício das palavras que a gente vai usar, do que a gente vai falar, de como a gente vai falar, que sejam palavras sempre positivas, elevadas, benéficas, grandiosas, que façam emergir a nossa essência divina. Porque se a gente fala uma palavra mais feia, uma palavra áspera, uma palavra dura, vai fazer emergir o quê? Alguma coisa negativa. Então, esse é um exercício constante para a gente nesse processo do nosso autoaperfeiçoamento. O ponto 4, o que pensar? Dr. Augusto Cury, que é psiquiatra, ele, em várias palestras, já falou que atendeu muitas pessoas que gerenciam grandes empreendimentos e não conseguem controlar os próprios pensamentos. Então, muita gente, ele viu e ele diz que há mais cárceres nas mentes humanas do que nas cidades mais violentas do mundo. Olha isso, ele é psiquiatra. Isso ele falou em várias palestras, em vários livros dele tem isso. Então, esse cárcere da emoção, se a gente se encarcera em alguma emoção, a chave desse cárcere está na nossa mão. Mas a gente precisa abrir e soltar.
A gente precisa gerenciar bem esses pensamentos. A Brahma Kumaris ajuda enormemente, desde a primeira aula na Brahma Kumaris, no curso introdutório, quem ainda não fez, se apreciar fazer, provavelmente o Ricardo vai estar colocando aí no chat, depois no final, o link do EAD, que é o ensino à distância, porque hoje as atividades presenciais estão suspensas. Então, se alguém ainda não fez, olha, acredita em mim e vale conferir, vale fazer. E desde a primeira aula já se começa a cuidar dos pensamentos, a gerenciar os pensamentos. É um exercício constante. E um outro tópico, assim como o corpo necessita de bons alimentos para manter boa imunidade, uma energia plena, o ser espiritual também. E aí a gente precisa desses alimentos de uma forma diária, como a gente faz para alimentar o corpo. Então, que a gente abra um espaço para todos os dias ler alguma coisa especial, estudar alguma coisa que possa contribuir para esse alinhamento do que a gente quer, para a qualificação que a gente quer, porque não basta a gente ter uma meta elevada, precisa que a gente se qualifique para ela. E muitas vezes a gente precisa estudar para que tenha essa qualificação. Então, que a gente tenha boas leituras todos os dias, bons cursos, boas companhias, cuide bem disso. O ponto número 6 que eu gostaria de lembrar para vocês é que, mesmo que venha um desafio, na hora é difícil a gente pensar, vou agradecer se vem um desafio. Como assim? Agradecer, inclusive, pelos desafios. Porque a gente, tendo plena fé de que eles vêm sempre para o benefício, que eles vêm sempre como bênçãos, que eles vêm sempre como uma oportunidade de aprendizado, ele vem sempre para extrair o nosso melhor, então é o momento de agradecer. E aqui, o último ponto, que a gente possa, o último ponto de exercício, né, para esse nosso autoaperfeiçoamento, que a gente tenha momentos de silêncio diário, e durante o dia, pequenas pausas. Na Brahma Kumaris, a gente tem um momento chamado controle de tráfego, que em outro momento a gente pode falar um pouco melhor disso. Mas que a gente tenha essas pequenas pausas, pequenos momentos de silêncio. A meditação ou oração, nelas é possível a gente acessar campos ilimitados de energia, que estão além até daquilo que a gente pode imaginar. Então, eu gostaria aqui de estar lembrando para vocês que na Brahma Kumaris a gente não pede nada para Deus. Por quê? Porque quando a gente pede, a gente se limita naquilo que a gente conhece. E muitas vezes a gente se priva de acessar esses campos ilimitados, que Deus tem presentes, às vezes ilimitados, às vezes não sempre, né? Ilimitados para a gente. Então, a gente não pede nada, a gente se abre para enxergar o que Deus quer na situação, e muitas vezes a gente vai estar acessando esses presentes ilimitados que a gente nem podia imaginar. E aqui, para a gente finalizar, como eu falei de ler, eu coloquei esse texto tão grande aqui para vocês, porque a minha intenção era fazer um print de cada tela. Eu coloquei uma sugestão de vários livros aqui da Brahma Kumaris, e mantive o texto, que é uma sinopse da editora, no site da editora. Por quê? Porque eu queria fazer um print dessas telas e o Ricardo mandar junto com o e-mail que ele vai estar mandando para vocês. O problema é que eu fiquei o dia inteiro sem luz, praticamente. Grande parte do dia eu não tive condição de fazer isso. Mas Ricardo vai mandar o nome dos livros para vocês podem acessar no site da editora. Livros, todos eles, esses daqui, todos os livros da editora são muito especiais, mas
eu separei alguns aqui hoje. A Paz de Todo Dia é uma coleção que hoje tem 3 livrinhos, e é uma coleção que vem dessas mensagens que a Brahma Kumaris manda todos os dias para quem se cadastra. Então, vocês têm a possibilidade de se cadastrar também. É um alimento espiritual diário bem especial, bem curtinhas as mensagens, e se alguém for viajar, quiser suspender o envio, pode suspender, quando voltar, pede de novo, para não encher a caixa postal. Esse livro é maravilhoso, Viva com Sabedoria, uma viagem que parte da raiva com destino à paz e ao perdão, do Mike George, muito especial. E o Presente da Paz realmente é um presente de paz. Esse livro a gente pode dar para qualquer pessoa e ter na bolsa, ele é pequenininho e tem pensamentos assim pequenininhos, curtinhos, mas é um presente de paz, de fato, muito especial. E olha esse aqui que ele botou: não deixe as coisas importantes por último, pois elas se tornarão urgentes e você perderá o tesouro inestimável da paz. Então, olha, coisinhas assim, pequenininhas. Bem, finalizando, eu coloquei aqui essa fotinho dos netinhos há 2 anos atrás. Ontem fez 2 anos. Por quê? Porque eu fiquei em falta com vocês com alguns aspectos mais do ambiente físico. Então, antes da gente abrir para as perguntas, eu gostaria de trazer aqui para vocês essa questão. O Lucas, por exemplo, quando ele tinha 5 anos, eu me lembro de uma passagem especial, voltando da escola, eu fui dar banho nele, e ele falou: vovó, tem que ensaboar a cabeça e o corpo junto, para gastar água de uma vez só, para não gastar muita água, porque o planeta não pode perder tanta água, não pode ter desperdício de água. Então, como é que isso se torna uma coisa natural em nós? Esse cuidado, esse olhar com cuidado. É quando a gente tem esse olhar apreciativo com a vida, esse olhar apreciativo com o ambiente. O Bernardo gosta muito de flor. Então, me lembro do Bernardo com 3 anos, ele olhou uma flor indo para a escola comigo, olhou uma flor e perguntou: qual o nome dessa flor? Era uma helicônia. E eu falei para ele, ele gravou o nome. Helicônia não é uma rosa, né? É um nome mais difícil. E aí, quando ele vê uma flor, ele: vovó, qual o nome dessa? Mas você sabe o nome de todas as flores? Então, como é que a gente vai tendo esse olhar apreciativo para o ambiente e isso se tornar uma coisa assim que vem natural, espontânea, como nas crianças? Quando a gente faz esses pequenos exercícios diários. Por exemplo, eu estava indo para a escola com eles, essa camélia estava florida, eu falei: gente, quase não se vê a camélia hoje em dia, né? Aí eu parei e falei: vai lá sentir o cheirinho da flor da camélia, que é maravilhosa. E eles desceram para ir sentir o cheirinho da flor da camélia. Então, qual é a minha pergunta para vocês antes de abrir aqui para as perguntas? Hoje a gente não pode falar muito das questões do ambiente físico, porque o nosso foco aqui é o ambiente interno do ser. Mas eu gostaria de ver e de perguntar para vocês, se a gente fizer algum evento, aí precisam ser umas 2 palestras não dá para ser de 1 hora, tem que ser no mínimo umas 2 horas de cada. Num sábado, por exemplo, se a gente fizer 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, de 10 a meio-dia, e de 4 às 6, se a gente fizer 2 palestras assim, escreve no chat, por gentileza, se vocês gostariam, para a gente estar focando nas questões do ambiente físico e relacionando isso com o ambiente interior. Por quê? Porque, na realidade, se a gente vai receber o retorno de tudo que a gente faz, se a gente está com alguma ação desalinhada no ambiente físico,
também a gente vai ter o retorno disso. Então, eu observei, como já tinha dito para vocês, que muitas pessoas erram por desconhecimento. Eu posso preparar uma apresentação para setembro, de repente, que é 21 de setembro, Dia Internacional da Paz das Nações Unidas, início da primavera, Dia da Árvore. De repente, a gente pode preparar um sábado aí para estar... Se houver um grupo que queira, de fato, a gente pode estar conversando e preparando um evento que possa focar um pouco mais no ambiente físico, não deixando de linkar com o ambiente interior nosso, tá? Então, escreve aí só no chat quem quer, escreve só quero, e a gente vai estar partindo aqui agora para as perguntas. Na realidade, a gente vai estar partindo para as perguntas para depois a gente ir para a meditação final, tá bom? Então, escreve aí no chat só para a gente ter mais ou menos uma noção de quem quer, para analisar se vale a pena ou não a gente estar voltando nesse assunto do ambiente físico, tá? E, Ricardo, a gente pode abrir agora para as perguntas? Oi, sim, boa noite. Vou ler aqui a primeira pergunta que chegou. Na sua opinião, o que está na essência da alma, de uma alma que comete um crime ambiental, que expressa falta de responsabilidade? O que estaria na essência da alma a ponto de comprometer ecossistemas, culturas, populações? Tem a essência da alma é igual para todo mundo. A gente não vai colher de uma mangueira uma manga com uma semente de goiaba ou de laranja. A essência é igual. Então, todos nós temos a essência divina. A forma como a gente vai interagindo na vida que vai fazendo com que a gente se afaste ou se aproxime dessa essência. Agora, exatamente como eu falei para vocês 2 vezes, nos 10 anos que trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, o que eu observei é que muitas pessoas erram por desconhecimento. Por isso é que depois da Eco 92, os municípios passaram a se articular para ter educação ambiental, porque a nossa geração, por exemplo, não teve educação ambiental. Então, hoje tem muitos governantes que estão errando porque não tiveram educação ambiental. Então, não erra porque quer errar, porque quer fazer o mal. Erra por desconhecimento, muitas vezes. Outras vezes erra porque, às vezes, a alma está num momento assim, de uma escuridão muito grande. Ela deixou, aqueles tesouros inestimáveis que a gente tem como essência, a alma deixou que o capitalismo, por exemplo, fosse mais inestimável do que esses tesouros. Então, isso também pode acontecer, né? Então, por isso é que a gente precisa estar fazendo as mobilizações. Mas uma coisa muito especial que vale a pena a gente se lembrar na hora da gente reclamar de algum governante que está fazendo, cuidar sempre, se a gente está reclamando da forma... Desculpe, eu voltei a palavra reclamar, não é reclamar, reivindicar, se mobilizar por algum ato que a gente julgue incorreto, então que a gente se mobilize de uma forma proativa, positiva, benéfica. Não vai para Facebook, para Instagram, para o que for, para estar, ou mandar e-mail, para o WhatsApp, para estar denegrindo a imagem de alguém, sem necessidade. Por quê? Lembrando sempre que, às vezes, a pessoa pode ser inspirada a mudar com um comportamento elevado de alguém que a tenha tocado. Então, vale muito mais a gente enviar bons votos para esse que está fazendo alguma coisa incorreta do que a gente está lá massacrando com alguma crítica. Deu para responder? Legal.
Tem mais uma aqui. Você, de alguma forma, já abordou esse assunto, mas se você pudesse comentar do ditado, quem cala, consente. Na realidade, enquanto a gente está buscando o nosso autoprogresso, nosso autoaperfeiçoamento, muitas vezes a gente cala para a gente se curar. Porque se na hora da gente falar, aconteceu algum desafio, e a gente fala imediatamente, isso aconteceu comigo, por exemplo, semana passada. Minha filha, eu estava preparando a palestra, eu estava numa aula até tarde, eu tinha uma aula até tarde naquele dia, e tinha uma prova no dia seguinte que eu tinha que preparar, e minha filha veio, uma das filhas veio com um pedido que eu senti que era por uma acomodação dela. E eu fiquei irritada, aborrecida, e na hora eu falei de uma forma aborrecida com ela. E aí ela falou, nossa, mas você faz tanta meditação e você erra naquilo que você prega. Então, a gente não é perfeito. Muitas vezes a gente vai falhar, a gente vai escorregar, a gente vai tropeçar, vai acontecer isso. Mas não quer dizer que os passos não estejam acontecendo. Então, o silêncio de cura, muitas vezes, não é que a gente aceitou, é o tempo que a gente precisa para curar aquela manifestação que, se viesse naquela hora, ia vir de uma forma menos virtuosa do que a gente gostaria. Então, a gente silencia e depois vai agir da forma correta. Mas a gente não precisa deixar de se mobilizar e de se manifestar naquilo que a gente acredita que pode e deve trazer alguma diferença, fazer alguma diferença. Muito bom. A gente está chegando no horário proposto. Tem a meditação final que você vai estar compartilhando, que a Tereza vai estar compartilhando. E antes disso, da Tereza ter as suas palavras finais e compartilhar a meditação final, apresentar aqui a palestra da próxima semana, que vai ser muito especial. Também é um encontro anual que a gente tem na Brahma Kumaris para celebrar um festival indiano chamado Raksha Bandhan. É uma celebração que cada pessoa é incentivada a ter um pensamento positivo, um pensamento determinado para a sua vida, perante a si, perante a Deus. O tema da palestra vai ser Festival de Raksha Bandhan, Amor, Pureza e Compromisso. Vai ser coordenado pela coordenadora nacional da Brahma Kumaris, a Luciana Ferraz, mas vai ter convidados, professores de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Bahia, e vai ter 2 apresentações artísticas também online, uma dança e uma música. Então, é o mesmo link para participar, e no caso, semana que vem tem um item extra, que é uma meditação, a gente chama de meditação pela paz mundial, que vai começar às 5h30 da tarde. Então, durante 1 hora meditação, aí às 6h30 da tarde, esse programa que eu estava apresentando. Então, depois da palestra, vocês vão receber e-mail com mais detalhe, durante a semana também. Todos são bem-vindos. E passar a palavra de volta para a Tereza. Então, eu gostaria de mencionar aqui, eu coloquei alguns passos aí para esse nosso autoprogresso. Por gentileza, você vai precisar compartilhar de novo a sua tela. Compartilhar de novo. Ok? Ok. Tá. Então, eu queria mencionar que aqueles que tiverem alguma inspiração ou percepção diferente do que foi mencionado aqui, algum exercício especial, que possam estar depois escrevendo no chat ou no e-mail que receberem com a palestra do Ricardo,
e vai ser sempre muito bem-vindo. Então, agora, nesse final, a gente pode estar apoiando os olhos nessa imagem e sentado de uma forma confortável, com os pés apoiados no chão ou naquela posição de lótus, as mãos como a pessoa preferir, podem estar apoiadas no colo ou no peito, ou postas em posição de namastê ou em posição de oração. Na Brahma Kumaris, a gente faz a meditação com os olhos preferencialmente abertos, porque isso a gente exercita focar atenção no interior em qualquer situação durante o dia. E então podem estar com os olhos apoiados nessa imagem e a gente se lembrar que esses raios do sol espiritual, se a gente coloca lá a alma para quarar, pode estar aí recebendo esses raios purificadores, eliminando as máculas, as manchas da alma. E a gente pode se imaginar como uma alma capaz, empoderada, bem-sucedida e sempre feliz. Consciente de que cada pensamento, cada reação que vem à mente, a gente tem a capacidade de gerenciar. Considerar que a gente tem ainda alguns traços de personalidade que não gostaria de ter. Pode ter pensamentos de dúvida, não ser tão doce como gostaria, tão virtuoso como gostaria, ter baixa autoestima, culpa, preocupação. De acordo com a sua vontade, eles nunca mais deveriam ser expressos, nem afetar os relacionamentos em casa, no trabalho, nos momentos de lazer. Então, se experimenta como uma alma completamente autossoberana, no total controle de si, simplesmente de você. A vida dos outros pertence a eles. E a gente pode ter muitos bons votos de sucesso para cada um deles. Mas você é responsável por si. Nossas mães, nossos pais fizeram o que fizeram. Alguns fizeram bem, outros não. Mas aquilo passou. Agora, você é uma alma independente, que pode escolher como quer viver. Por meio da meditação Raja Yoga, você pode abandonar os velhos padrões de influência e se recriar para ser como quer ser. Essa prática de meditação traz domínio, treina a mente, para que a mente seja nossa amiga. Você não é a sua mente, você não é o seu corpo, você tem uma mente e tem um corpo. Essas ferramentas às vezes funcionam bem, outras vezes podem precisar de calma e de exercício para retornarem ao caminho saudável. Todos nós cometemos erros, desperdiçamos recursos, palavras, energia, tempo, e até que pararmos, pensarmos profundamente sobre o que é importante na nossa vida, quando nos sentamos em silêncio, cancelando esses padrões mentais,
nos permitimos conhecer a paz profunda da alma. E mudanças milagrosas podem acontecer para melhor. O Raja Yoga nos ensina a observar a vida, respirar de forma calma, tranquilizar nossas reações e então dar um passo adiante da maneira que escolhermos. O Raja Yoga é muito libertador. Ele libera o poder para nós respondermos às situações com amor, de forma proativa, mas cada dia mais virtuosa. Om Shanti. Om Shanti é essa saudação de paz que nos lembra que a nossa essência é um ser de paz. Muito grata pela participação de todos, muito grata, Ricardo, e uma abençoada semana para todos. Om Shanti. Ricardo? Ricardo?